E eu só lamento que não tenha tido uma última sessão, que é justamente para fazer esse questionamento, né? O Zuco, presidente, ex-presidente agora da CPI, também é do Rio Grande do Sul. E não articulou todo o poderio que ele tem com o agro local, com os latifundiários, para garantir a alimentação para as pessoas que estão desabrigadas e sofrendo muito com as enchentes, que agora tomou conta de várias regiões, né, infelizmente, do estado do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o MST está lá distribuindo marmitas, refeição todos os dias e até o governador Eduardo Leite, que de longe não é simpático ao movimento, não é um militante de esquerda, até ele reconheceu, fez uma visita e agradeceu, assim como todo o povo brasileiro. Mas o fim dessa CPI foi dramático, era quase o Titanic afundando, assim, a gente ouvia aqueles violinistas no fundo, sabe? Quando a gente assistiu a coletiva de imprensa que eles deram. Porque mesmo ali, você vê como que é a lógica do bolsonarismo, da extrema-direita, né? Muitas fake news. Eles chegaram a dizer que eles tinham maioria, condição de aprovar o relatório. Então a pergunta que eu faço é, por que não aprovaram? Porque o presidente da CPI é quem tem a prerrogativa de chamar as sessões, botar a pauta que ele quiser, que aliás foi o que eles fizeram desde o início da CPI. Eles só aprovaram os relatórios que ele queria. Eles tinham a presidência, tinham a relatoria, tinham a maioria dos membros e tinha uma pauta que para nós não era uma pauta tão simples de lidar, né? Porque a gente está falando de um movimento social que faz ocupação, que tem métodos radicalizados, então não necessariamente a sociedade ficaria do lado daqueles que estavam ali na CPI defendendo o MST, mas eu acho que ali foi um misto de incompetência muito grande por parte deles, assim, muitas atrapalhadas, falta de estratégia, eles são muito violentos, muito autoritários, então foi isso que a sociedade acabou vendo da CPI, violência política de gênero contra mim, contra outras parlamentares, excessos e violências também nas diligências, invadindo o barraco, que é a moradia dos acampados, dos assentados, um show horrível, trazendo pessoas inventando mentiras sobre o movimento, não apresentaram nenhuma prova sobre absolutamente nada, mas o jogo virou principalmente quando eles extrapolaram muito das suas prerrogativas de uma CPI e tentaram usar a CPI também para achacar o governo. Começaram a chamar ministros, entraram numa disputa local de Alagoas entre o Arthur Lira e o Renan Calheiros, tentando constranger as pessoas que são ligadas ao Renan Calheiros a virem na CPI. Quando eles perderam completamente a mão de algo que já não estava mais sob a condução deles, o jogo virou completamente na CPI. Líderes de partidos que não são de esquerda, né, que são ali do Centrão, mudaram os membros e no relatório final, que ele nem tentou botar para aprovar, porque não ia ter condição, ele, além de propor indiciamento de muitas lideranças do movimento, ele também tentava criminalizar parlamentares oriundos do MST, como é o caso do deputado Valmir, ou mesmo o meu, que não tem uma relação orgânica com o MST, mas que por ter sido encontrado um adesivo meu dentro de um dos barracos de um assentamento que eles visitaram, seria um suposto crime. Que crime que é esse, entendeu? Estranho seria se encontrasse o adesivo meu na casa de um latifundiário, de uma exportador de madeira, que são os que financiam as campanhas deles. O povo, o movimento social, costuma votar mesmo, de fato, em candidatos e candidatas de esquerda. Enfim, foi um papelão, foi, como diz no cinema, um plot twist no meio do transcorrer dessa narrativa, e a gente ganhou a CPI na prática, porque teve um efeito reverso, que foi o MST já é muito conhecido, né? Mas ele se tornou ainda mais conhecido, acho que principalmente por uma geração mais nova, porque eu sou do Pontal do Paranapanema, eu me lembro muito, na década de 90, quando eu era criança, as grandes marchas que o MST fazia, que os assentamentos da região hoje são fruto desse momento, né? Mas é todo talvez um gap geracional, assim, para entender de fato que é um movimento que foi ganhando outros contornos, que agora tem um papel social muito importante, produção de orgânicos, tem um debate muito forte sobre a temática ambiental, enfim, né, um movimento ainda maior, mais maduro, mais robusto. E popularizou, tornou mais conhecido, tornou os parlamentares que estiveram ali naquela CPI também mais fortes, de algum modo, porque foi um desgaste físico, um desgaste emocional ficar ali naquela CPI, era horas ouvindo besteira, absurdo, mas acabou bom para a gente, melhor ainda para o movimento, e um vexame completo para o Salles, para o Zuco. O Salles se tornou réu no meio do processo, o Zuco responde na PGR por violência política de gênero, a FPA, que são os ruralistas tradicionais aqui da Câmara,
não respeitam nem essas pessoas que estavam ali, de alguma forma, tentando prestar algum serviço para eles. Eu acho que eu nunca vi uma atrapalhada tão grande assim aqui na Câmara, sabe?